Eu vou fazer um publi, vamos dizer assim, né, de temas, na verdade, que tem uma certa relação. E me foi sugerido, né, na mesa falar um pouquinho também de redução da idade penal. Enfim, esses temas eles acabam, de certa forma, dialogando com um tema que eu já venho pesquisando já tem um tempo, que é a consolidação de um Estado punitivo, muito, aqui no Brasil, muito nos moldes de um Estado penal ou penitenciário, ou até mesmo o Estado de exceção do Agamben. Algumas dessas terminologias estão sendo utilizadas para configurar aí uma série de características que dão ao Estado não só, né, uma feição autoritária, que essa já é uma marca da política brasileira historicamente falando, mas que também trazem aí uma série de outras características, como o recrudescimento punitivo, o abandono do ideal de reabilitação, enfim, uma série de elementos, o próprio populismo penal, que dão um novo retrato mesmo do controle social recente, contemporâneo. Se a gente for perguntar hoje qual que é o modelo de segurança, então, e aqui eu estou falando lato sensu, né, controle social lato sensu, que envolve tanto a polícia quanto o sistema punitivo e depois, né, o próprio sistema prisional, enfim, todo esse sistema de justiça. Qual que é o modelo de segurança que hoje é hegemônico, né, que é preponderante? Eu uso essa terminologia, Estado punitivo, e já fazendo uma leitura materialista, porque, para mim, amparada, né, num referencial teórico que faz essa mesma correlação, esse modelo de Estado está absolutamente associado a um modelo econômico, a uma, né, releitura aí, liberal com os seus contornos, enfim, aí o Estado também ganha uma outra conformação em termos de controle. Tá? Então esse é o referencial teórico, que ele é plural, mas ele dialoga bastante, assim, desde os autores da criminologia crítica, que aqui no Brasil tem representantes muito importantes, como Nilo Batista, Vera Pereira de Andrade, que estão estudando não só o crime, mas tudo que envolve também, né, o controle necessariamente. Claro que tem ali na criminologia crítica uma pegada materialista também, né, são herdeiros aí da Escola de Frankfurt, tem também o mesmo referencial teórico-metodológico. E, por outro lado, esses autores mais recentes, muito diferentes entre si, mas que também carregam algumas impressões, alguns diagnósticos sobre esse modelo de controle contemporâneo. Tá? Então, Vacan, Garan, Christie, né, a gente brinca que são os três porquinhos aí da sociologia de controle contemporâneo. Né? Eles estão muito próximos nas suas análises, mostrando também essa correlação entre a ascensão do neoliberalismo e esse Estado que eles vão chamar de penitenciário. Vacan gosta muito dessa expressão, né? Usa também a expressão penalidade neoliberal, enfim. Aqui no Brasil a gente tem usado Estado punitivo, Estado penal. O Agamben, que fala do Estado de exceção, é uma reflexão paralela, um pouco diferente, mas que também dialoga com esses autores, na medida em que o Agamben está nos apontando para um momento em que, embora mantenhamos o regime democrático, formalmente falando, aceitamos, né, não entendemos como não legítimo uma série de intervenções autoritárias não democráticas. Então a gente vive sobre o que ele chama de estado de exceção. Ele, nesse livro que ficou famoso, né, ele faz uma análise de Carl Schmitt, né, historicamente ele vai mostrar como que o autoritarismo pode vir travestido daquela ideia de necessidade, é um mal necessário, nós precisamos de uma intervenção mais forte, estamos vivendo um momento emergencial, enfim. E aí ele mostra como essa exceção tem se tornado cada vez mais a permanência, né, enfim, né, o cotidiano. Ele fala do 11 de setembro, ele fala do terrorismo, né, ele está falando bastante da política norte-americana e europeia, mas a gente também pode pegar ali algumas impressões para perceber que esse mesmo alarme social, né, essa mesma ideia de que estamos vivendo um período de caos, de insegurança extrema, também vale para um recrudescimento do controle interno, do controle doméstico. A gente aceita uma política de controle não democrática, né, não garantidora de direitos, muito associada à ideia de que estamos vivendo um momento de intensa violência, de barbárie. Tá? E o Bauman, embora não seja um autor que trabalhe com controle especificamente, mas ele, vez ou outra, também faz essa reflexão, né? Ele cita bastante Agamben,
no sentido de que estamos cada vez mais vivendo esse paradoxo de idolatrarmos os ícones democráticos, a liberdade, enfim, mas ao mesmo tempo convivemos cada vez mais com práticas autoritárias, inclusive no que se refere ao controle. Tá? Esses são os dois autores mais falados hoje em dia, né? O Vacan e o Garland. O Garland, com sua cultura do controle, esse livro é emblemático mesmo para falar um pouco dessas mudanças no que se refere ao controle social recente, né? Tem um capítulo nesse livro que ele fala, que ele chama da história do presente, como se a gente tivesse dado uma reviravolta muito rápida no que se refere ao controle em menos de 30 anos, né? Se a gente for pensar que na década de 70, por exemplo, a gente pensava nos Estados Unidos e alguns países da Europa que já viviam taxas de encarceramento por décadas em estagnação, né? Os Estados Unidos já tinham vivido mais de 2 décadas de taxa de encarceramento estacionadas. Eles já começavam a pensar em alternativas à pena de prisão, né? Tinha ali até estudos pensando em fechar algumas prisões, ele cita no texto, e de 30 anos para cá a gente dá aí uma reviravolta, enchemos os nossos cárceres, voltamos a acreditar que a pena de prisão funciona, abandonamos o ideal de reabilitação, né? Eu gosto de um jurista argentino chamado Eugênio Raul Zaffaroni, ele é muito ácido, né? Ele falou, olha, essas ideologias né, do liberalismo, reeducação, reinserção, ressocialização, isso fazia algum sentido ainda até meados da década de 70, do século XX. Os alunos de direito ainda aprendem isso nos manuais horrorosos que eles compram para estudar, né? Tem lá as funções da pena, eles ainda aprendem isso, né? Que a pena de prisão tem essa função de reeducar. A gente ainda chama os nossos encarcerados de reeducandos. Mas esse é um senso que cada vez mais perde sentido, né? E muito relacionado a essa mudança paradigmática mesmo do controle, que já não vê mais a punição como uma forma, bem panopticamente falando, né? de readaptação, de correção do desviante. Tá? O Vacan, eu acho também um autor interessante. Ele vai intensificar sua crítica na criminalização da miséria, né? Nós brasileiros fazemos isso já historicamente, não é novidade para a gente, né? É sempre bom, né, quando trabalha com esses autores, conhecer a nossa especificidade. A gente sempre foi seletivo no encarceramento, nós sempre criminalizamos a miséria. Uma frase famosa do Getúlio Vargas, né, que diz, olha, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Se a gente transpor isso para a questão de classe, é as classes populares que a lei aborda mais intensamente, mas ele está fazendo um pouco dessa associação, né, ao discutir a criminalização da miséria, o quanto que esse modelo de recrudescimento se torna cada vez mais seletivo. Nós que já temos uma tradição, né, de seletividade, ao adotarmos essa perspectiva, intensificamos ainda mais essa seletividade, né, produzindo aí um problema ainda mais perverso. Né? Então essas são dois referenciais recentes, enfim, com quem eu tenho trabalhado também. A hipótese, então, é que esse arranjo, né, capitalista, enfim, né, esse arranjo neoliberal, ele acaba redefinindo, então, as políticas de controle. Tá? É uma postura cada vez mais ostensiva, então a gente também deixa de ter um controle social que parta de premissas, por exemplo, preventivas, né? Também é bem característico do controle social moderno, e a gente pode, para nós aqui até década de 80 mais ou menos, há toda uma preocupação, né, legal inclusive nos textos normativos, de se buscar uma prevenção. Então as políticas de controle, elas também têm uma conotação preventiva, e cada vez mais a gente vai aí abandonando essa premissa, né? Todos os setores do Estado, de forma muito coordenada, isso é muito interessante, né? Executivo, legislativo, judiciário, de forma muito coordenada, vão dando uma nova feição para o controle social, cada vez mais ostensivo, né? Cada vez mais repressivo. Essas são frases que resumem um pouco, né, a perspectiva desses três. O Vacan, falando da penalidade neoliberal, né, ele insiste, ele é bem categórico em mostrar que essa penalidade neoliberal responde com mais Estado punitivo, né, mais Estado penal,
todas as suas ausências no seu menos estado social, né? Então, um estado mínimo em matéria de questões sociais acaba produzindo uma série de conflitos, e esses conflitos passam a ser geridos, enfim, pela sua única leitura, que vai ser a leitura penal. Tá? Essa é uma reflexão aí bem particular de Bacana, né? Essa do Christie, do Neil Christie, esse texto chama-se Geografia Penal. É um artiguinho pequenininho do Christie que saiu num periódico brasileiro, inclusive chama de Discursos Sediciosos. Eu gosto muito dessa frase do Christie, porque quando a gente vai discutir sistema carcerário, né, nós estávamos até conversando no carro, né, professora Lívia, o que significa a população carcerária que nós temos hoje, né? Mais ou menos aí 715 mil presos. Significa o quê? Significa que a polícia está prendendo mais, né, que ela está mais eficiente? Significa que o judiciário também está mais eficiente? A gente vive achincalhando o judiciário, dizendo que ele não pune ninguém, enfim, né, que ele está em crise. Poxa, 711 mil é um número expressivo. Será que significa, então, que o judiciário agora está funcionando? Mas será que a nossa legislação, que definitivamente agora é uma legislação que também é eficaz, né, está produzindo resultado? O que o Christie vai dizer é que, na verdade, a evolução da população carcerária está associada diretamente às decisões político-culturais, né? Então, é uma decisão política encher presídio ou esvaziá-lo, né? É uma política, adotamos uma política pública de encarceramento ou adotamos uma política pública de prevenção do crime, por exemplo, né? Eu não posso associar diretamente, né, o inchaço da população carcerária a uma eficácia policial, uma eficácia do judiciário, tá? Mas eu posso certamente perceber que é uma opção do Estado, é uma política pública voltada para um segmento, né, do controle. E aí, enfim, né, aqui a Vera Pereira de Andrade, um pouco dessa leitura da criminologia crítica, eles, por serem herdeiros tanto da escola de Frankfurt quanto, né, da escola de Chicago, eles estão tão preocupados em fazer uma análise crítica, né, e aí materialista também, da questão do controle, como analisando em termos, né, bem associado aí à discussão do Becker, a marginalização dessa população, né, o outsider, enfim, aquele que é marginal, quem é o desviante, quem é rotulado como desviante, tá? Então aqui a Andrade está mostrando exatamente essa rotulação, né? O sistema penal se dirige quase sempre contra certas pessoas mais do que contra certas ações, tá? Então a gente, ao punir, a gente não está preocupado diretamente em eliminar algumas ações que nós consideramos criminosas, né, e que ferem alguns bens jurídicos, mas a conter determinados sujeitos, tá? Essa é um extratinho do Garland, né? Para ele é muito chocante perceber o quão rápido foi essa transformação e como nós, na verdade, demos uma marcha ré, né, em termos de pensamento criminológico. Ele diz, olha, se a gente for pensar, né, que no processo civilizatório, enfim, uma das características fundamentais é justamente aprimorar as relações, torná-las, né, o máximo possível equilibradas, enfim, não precisar a todo momento recorrer ao controle, né, à ostensividade, era uma das premissas modernas, né, garantir liberdade e igualdade com um controle que disciplinasse, que domesticasse, né, aquela frase famosa do Foucault, docilizar a alma e com isso domesticar o comportamento. Essa era uma premissa, enfim, moderna, né, de trazer o desviante para próximo da regra, enfim, né, torná-lo cada vez menos desviante e com isso, com a disciplina mesmo, manter um certo equilíbrio, buscar um certo equilíbrio social, né? Daí fazer um enorme sentido pensar no controle como um controle que reeduca, que readapta, né, que busca a reinserção, inclusive, ou seja, eu aprisiono por um tempo, que não pode ser longo, né? Ensino aquele sujeito a não mais desviar, que no direito chama prevenção especial, né? Então ele vai cumprir uma pena numa penitenciária, o nome é bem emblemático, ele vai se penitenciar
e depois de um certo tempo ele vai aprender a lição e ele vai voltar para o convívio social já doutrinado, já disciplinado. Essa lógica, né, de controle social moderno fez um enorme sentido até bem pouco tempo, né? Até bem pouco tempo a gente pensava que isso realmente dava certo, e aí pensar em penas curtas, né, de curta duração, enfim, para que o sujeito aprendesse logo, se não fosse um delito, claro, né, chocante, enfim, e depois retornasse à sociedade. Hoje a gente já não tem mais essa premissa, a gente já não tem mais esse, né, não faz mais sentido essa lógica de disciplina, né? Então os cárceres, eles ocupam uma outra função. O Bauman, ele tem uma expressão curiosa, ele vai dizer que os cárceres brasileiros, os cárceres contemporâneos são fábricas de imobilidade. São locais onde a gente mantém pelo máximo de tempo possível as pessoas desviantes ali e ainda lucramos com isso, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho disso também. Mas é um local de contenção. Se pudesse ser um local de contenção pelo maior tempo possível, né, para esse refúgio, para esse lixo contemporâneo, melhor, né? E se eu puder lucrar com isso, melhor ainda. Tá? Então inverte-se toda a lógica disciplinar moderna e a gente passa a ter um sistema que pune, mas que pune com a função de banir, de excluir. Tá? É como se a gente estivesse com a prisão readotando aquelas penas de banimento que na modernidade nós conseguimos eliminá-las. Tá? Bom, só para... é um cuidado que eu sempre tenho, enfim, embora trabalhando com todos esses autores, né, europeus, norte-americanos, enfim, a gente tem que ter sempre muito cuidado para tratar da especificidade, né, do caso brasileiro. Eu já havia sinalizado aqui um pouquinho. Dá para trabalhar com Garland, com Vacan, com Christie, mesmo com Agamben, sem problema, se a gente tiver um cuidado metodológico que eu acho que é fundamental. Nós conseguimos perceber algumas dessas características que esses autores levantam, a gente consegue perceber no Brasil também, né? A expansão da população carcerária, a gente hoje já tem a terceira maior população carcerária do mundo, um recrudescimento punitivo que passa pelos 3 setores do Estado, né? Legislativo, executivo, judiciário, antenados no mesmo discurso de recrudescimento, aumento de penas, os projetos de lei no Congresso, né? Esse projeto da redução da idade que é tão emblemático, a gente consegue perceber várias características que Garland nos coloca, que Vacan, que Bauman, que Agamben. Mas a gente nunca pode esquecer que o Brasil tem a sua particularidade política, a gente sempre tratou a questão social como uma questão de polícia, essa frase do Washington Luiz, enfim, né? Nós sempre fomos autoritários, nossos cárceres foram sempre locais, né, de acumulação de dejetos, a gente sempre desrespeitou direitos humanos nos cárceres, sempre os nossos cárceres foram superpopulosos, né? Então nós temos uma particularidade de autoritarismo no que se refere ao controle, que uma vez adotadas essas premissas neoliberais só tornam o nosso controle ainda mais perverso. Tá? Então não é como Vacan, por exemplo, né, que diz, olha, na Europa a gente passou do estado providência, né? Ele está falando do estado de bem-estar, ou nos Estados Unidos do welfare state, para o estado penitência. Nós sempre vivemos no estado penitência. Tá? A gente não vai... Para eles, inclusive, o choque é maior, né? Para eles, o baque é muito maior, porque eles viveram um momento, né, de políticas inclusivas, ou pelo menos o discurso, né, e algumas associadas especificamente ao controle, e aí, de repente, eles se veem diante de um pensamento criminológico e de uma praxe extremamente austera. Então, foi um baque. Para a gente não, a gente tem uma trajetória de autoritarismo no que se refere ao controle e quando aderimos a essas premissas recentes, tornamos então o nosso controle ainda pior. Tá? Eu trago esse diagnóstico do Conselho Nacional de Justiça só para a gente então entender, né, vislumbrar um pouco isso que esses autores estão dizendo. Né? Uma das questões centrais para essa sociologia recente do controle, é essa explosão carcerária. Tá? Isso é ponto pacífico. Se a gente for pensar que na década de 80 nós tínhamos mais ou menos 90 mil presos, né? 88, 89 a gente estava quase chegando nos 90 mil presos. Hoje a gente tem aí, né, somados os presos domiciliares, 711 mil.
é bastante, uma explosão, né? Um crescimento muito grande num período muito pequeno. Isso aqui é bem parecido com o que vivenciou os Estados Unidos, né, alguns países da Europa, esse crescimento muito rápido. Tá? O último dado é esse do Conselho Nacional de Justiça. Até então, o Conselho não tinha feito um dado sobre a população carcerária. Quem sempre fez foi o DEPEN, né, o Departamento Penitenciário Nacional, que é um órgãozinho lá do Ministério da Justiça. Se vocês entrarem lá no site, é super organizado, né? No mundo virtual, o Estado brasileiro é excepcional. O site traz uma série de informações. E eles têm dados consolidados a cada 3, 4 anos. O último está demorando a sair. Mas, de qualquer maneira, dados mais pontuais, eles soltam a cada 6 meses, né? Bem rapidão, assim. Esses dados são os dados que a gente está acostumado a lidar, né? E eu tenho acompanhado há bastante tempo, então tem crescido bastante. Mas esse último dado do Conselho Nacional de Justiça é um dado alarmante, assim, é um dado que choca, porque ele inclui os presos domiciliares também, aumentando, né, dando aí de quase 200 mil presos, um aumento de quase 200 mil, e colocando então a população carcerária brasileira de 4º lugar para o 3º lugar. Tá? Ele está todo disponível na internet também, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente costuma fazer um cálculo que é a população carcerária dividido por 100 mil habitantes, para poder comparar, né, mais facilmente aí com países cuja população é menor que a nossa, enfim, para a gente ter um parâmetro, né, razoável, a gente faz esse gráfico aí por 100 mil. E a gente está aí, né, estourando todos os países da América Latina. Comparada com a Argentina, África do Sul, Alemanha, a nossa população carcerária é bem maior, tá? 258%. Olá. Hoje, só os presos, né, sem os presos em prisão domiciliar, nós já temos 563 mil. E uma coisa que chama muita atenção é que quase metade, né, 41% desses presos são presos provisórios, são presos que ainda não receberam uma sentença condenatória. Isso também é uma sinalização, né, de que o Estado brasileiro está optando por encarcerar ainda que sem sentença, né? A gente opta por encarcerar preventivamente por muito tempo. Esse preso que fica ali preventivamente fica por muito tempo esperando sua sentença, e depois muitas vezes quando ele fica provisoriamente, ele fica nas situações ainda mais perversas, porque ele vai ficar nas cadeias públicas. As cadeias elas costumam ser ainda mais complicadas do que as penitenciárias, que é para onde vai aquele preso que já tem sentença condenatória. E se a gente for somar, então, como o CNJ fez, né, os presos que estão em prisão domiciliar, esse número salta para 711 mil. Tá? Percebe que esse é um número que chama atenção, né, que choca, assim. Até então a gente estava acompanhando a população só, né, em regime fechado, semiaberto. Agora a gente tem esse outro número que coloca a população brasileira como a terceira do ranking aí. E o déficit, eu estou muito angustiada com esse dado, porque eu ainda quero entender, né, eu gostaria muito que esse dado produzido pelo CNJ fosse um dado para chamar a atenção da população, do campo jurídico, né, principalmente da magistratura, para dizer, olha, peguem leve, né, vocês já encarceraram demais. Nós temos aí um déficit de vagas de 354 mil vagas. Faltam 354 mil vagas. E esse é um número parcial. Por quê? Se a gente for levar em consideração todos os mandados de prisão não cumpridos, né, porque aqui a gente somou preso, né, regime fechado semiaberto, preso provisório, e o CNJ resolveu somar também preso domiciliar. Mas e aquele tsunami de mandados de prisão que estão nas mãos dos oficiais de justiça sem cumprimento? Se a gente, num piscar de olhos, conseguisse cumprir todos os mandados, esse número pularia para mais de 1.100.000 presos. Tá? Então esse déficit aqui, na verdade, ele é fictício, porque se a gente realmente cumprir todos os mandados de prisão, ele pula para mais de 500 mil vagas. Então eu lá, né, lá no cantinho da minha alma, eu gostaria mesmo que esse diagnóstico produzido pelo CNJ fosse uma chamada de atenção, né? Falar, olha, magistratura, pega leve, né? Menos, porque a gente não está tendo condições de suportar esse sistema. Provavelmente
não é esse o objetivo, né? Infelizmente, provavelmente, o objetivo é dar uma satisfação à sociedade, né? Já hegemonicamente seduzida pelo discurso da repressão e ansiosa por mais repressão, né? Mergulhada naquilo que o Agamben vai chamar de alarme social, enfim, aquela sociedade que já é mergulhada numa cultura de massa que demanda maior reprimenda. Então imagine todos esses programas horrorosos, né, sensacionalistas. Eu não sei aqui em Natal qual a marca registrada, o nome, né, mas certamente tem dos seus, né? O Brasil inteiro tem, o Ocidente inteiro tem, né? Balanço Geral, em Uberlândia tem um que chama Chumbo Grosso. Eu não sei se é marca ou se é só lá, né? O nome é tão delicado, né? Chumbo Grosso. Aí você chega do trabalho para almoçar, você liga a TV, aquela coisa horrorosa dizendo a você todos os dias que você vive numa cidade inóspita, numa cidade perigosa, onde o crime domina, né? Onde você não pode sair à noite, onde você não pode estudar à noite se quiser, ou se divertir, que você precisa ficar trancado dentro de casa, que os bandidos dominam a cidade, que os policiais são ineficientes, né? Imagina escutando isso todos os dias, semanas, meses, anos. Nós vamos realmente querer um Estado ainda mais, né, autoritário, enfim, que chavão horroroso, que tempos duros exigem penas duras, enfim. Se a gente acreditar que o tempo é duro mesmo, a gente não vai ter outra opção senão querer maior rigor punitivo, né? Então, se realmente todos os mandados de prisão fossem cumpridos, nós teríamos um déficit ainda maior, né, e uma situação de tensão dentro dos cárceres ainda maior, né? A gente, semana sim, outra também, a gente tem aí uma notícia na TV mostrando presídios superlotados, conflitos, morte, decapitação, fugas, enfim. Isso só tende a piorar com esse conjunto de coisas. São esses, né? Essa é uma cadeia pública, não é nem uma penitenciária, mas é esse o retrato do cárcere brasileiro, né? Não costuma sensibilizar, assim, a gente já banalizou, inclusive. É uma cena que, se a gente assiste à noite na TV, não nos comove, a gente não se choca, né? Mas é aí um pouco do dia a dia, enfim, quem milita, né, quem trabalha, quem estuda o cárcere sabe que essa é uma realidade que só piora, e a gente agora, como eu disse, já pulou aí para a terceira população prisional, só perdendo para a China, com 1.700.000, proporcionalmente falando. A China tem muito mais, né, cidadão do que o Brasil. Eu até colocaria a gente em segundo lugar, e os Estados Unidos com 2.200.000. Eles diminuíram a sua população prisional, viu? Porque há poucos anos, aí, 5, 6 anos, nós trabalhávamos com um número que era maior, 2.500.000, 2,5 milhões, tá? Eles estão diminuindo um pouquinho. Esses dados do DEPEN são dados um pouco mais antigos, como eu disse a vocês. O DEPEN está um pouco preguiçoso, né? Faz um tempo que ele não faz aquele dado consolidado, onde ele, de fato, mostra um retrato do encarcerado brasileiro. Eu brinco que a gente quase não precisa fazer pesquisa, né, sobre o retrato do encarcerado, porque o Estado brasileiro nos dá um retrato muito minucioso, né, de quem ele opta encarcerar. Esse dado é de 2009, tá? Se a gente for pensar, né, na infinidade de tipos penais, como o direito chama, né, de crimes, eu sinceramente não faço ideia hoje de quantos crimes nós temos. Não faço a mínima ideia. Eu sei que deve ser mais de 400 crimes, porque só o Código Penal tem mais de 200, né? E a gente tem aí um monte de lei penal extravagante, como eles chamam, lei dos crimes hediondos, lei de tóxicos, enfim, a gente tem uma miríade de leis. Mais de 400 crimes certamente nós temos, mas ainda assim os cárceres brasileiros encarceram aí um número muito reduzido de crimes, né? Se a gente for pensar que mais da metade dos encarcerados estão ali por crimes contra o patrimônio, ó, que coisa curiosa, né? 29% roubo, 20%, né, tráfico de drogas, que eu tenho para mim que também está muito associado à questão econômica, né? A gente tem hoje um mercado de drogas, enfim. Furto, que é um crime, inclusive, sem violência, né? Um crime contra o patrimônio sem violência, que encarcera 16% da população masculina brasileira. Receptação, olha lá, mais 3%, enfim. Crimes contra os costumes. Esse dado consolidado, ele é anterior a uma reforma penal que foi feita. Hoje a gente não chama mais
de crimes contra os costumes, mas crimes contra a liberdade sexual. O estupro, antes, né, da reforma, a gente tinha um outro tipo penal que chamava atentado violento ao pudor, cujas vítimas eram só homens, enfim, né? Hoje não, hoje tudo chama estupro e é um crime que chama, né? Clama a sociedade quando acontece, enfim. É um crime violento, enfim, né? Tem uma reprovação social muito grande, durkheimianamente falando, chacoalha a consciência coletiva, a gente fica irado e quer uma reprimenda, né? O homicídio também, imagina. É um crime doloso, é um crime contra a vida, é aquele crime que atinge o nosso bem maior, enfim, né? Também é um crime que choca a sociedade, que chacoalha a consciência coletiva. Olha, 5% só dos encarcerados são aqueles que praticam estupro. Homicídio, 12% só dos encarcerados brasileiros estão lá porque cometeram homicídio. Então, aqui a gente vê dois tipos de seletividade muito importantes, né, que a criminologia crítica discute. Primeiro, uma seletividade que é essencialmente associada aos crimes contra o patrimônio, aqui eu estou fazendo mesmo uma leitura materialista, tá? E numa segunda questão, enfim, a gente também tem uma outra seletividade, que é a seletividade de classe. Olha lá, né, na época, em 2009, nós tínhamos mais ou menos 500 mil presos, tá? A gente estava quase chegando lá, era 480 mil. 480 mil, a quantos com superior completo? 1.715. O Estado brasileiro está dizendo, olha, eu estou punindo os crimes contra o patrimônio e eu estou fazendo um recorte de classe na minha punição. Tá? Imagina, de 480 mil, quase 180 mil não tem nem fundamental completo. Então o Estado está dizendo isso para a gente não precisa escarafunchar. Né? E ele faz um retrato muito minucioso mesmo desse encarceramento. Também aqui a população economicamente ativa é aquela que maior ocupa o cárcere brasileiro. Esse é um outro dado importante, relevante, né, de uma seletividade também do sistema de controle. Só para deixar, eu trouxe aqui o dado feminino, no caso das mulheres a situação é um pouco diferente, tá? Mais ou menos 60% das mulheres encarceradas estão lá por tráfico de drogas. Então aí o número é bem diferente mesmo. E é muito peculiar, até porque elas são presas em flagrante quando vão visitar seus companheiros, seus familiares, enfim, né? Que já estão encarcerados. Boa parte dos flagrantes são feitos assim, né? Então, boa parte das mulheres estão presas por tráfico de entorpecentes e, no mais, também predomina o crime contra o patrimônio, em segundo lugar, roubo e furto, principalmente. Tá? Aqui eu falei mais do judiciário, né? Então, por enquanto, eu falei aí da seletividade do sistema quando ele já cai no processo, né? Polícia que aborda e depois quando isso vai para a malha do judiciário para virar processo e sentença. Mas os três setores do Estado cada vez mais estão, né, concatenados nessa política de recrudescimento do controle. Eu gosto desse dado, né, uma colega da UNB, a Laura Frade, ela fez uma pesquisa pequena, 4 anos só, ela ficou ali por 4 anos monitorando, né, a entrada de projetos de lei sobre matéria penal, lato sensu, qualquer tipo de discussão que envolvesse ou criação de um crime novo, ou aumento de pena, ou diminuição de pena, se fosse o caso, né, ou concessão de benefício, qualquer projeto de lei que tratasse de questão penal. Olha o dado dela, revelador, né? Olha, ela pode perceber uma enxurrada de projetos de lei, né? 600, quase 650 projetos de lei destinados aí a discutir matéria penal. E, curiosamente, desses 600... Estão me ouvindo? Desses 646, só 20 eram no sentido de tornar a punição mais branda, relaxar de alguma forma, né, algum tipo penal, ou diminuindo a pena, ou concedendo um benefício num tempo menor, enfim, né, ou permitindo uma progressão de pena também num período menor. Tá? Olha lá, só 2 dos 646 tratavam aí de recrudescer a punição para crimes que a gente, né, horrorosamente chama de crimes do colarinho branco, leia-se crimes da elite, né, crimes praticados aí não pelas classes populares.
Tá? Então, aqui também, além da gente perceber uma intensidade, né, maior aí do legislativo no que se refere à punição, ao controle, a gente também percebe o mesmo recorte seletivo, né, o mesmo recorte de classe presente, um recrudescimento também muito evidente. Tá? Talvez o mais emblemático mesmo seja esse recente projeto de lei, né, a PEC aí, esse número curiosíssimo, né, o PEC 171 de 93, que propõe a redução da idade penal. Ela me assusta, assim, eu brinco que já dou aula há um tempo e eu sempre falava, não, olha, isso não vai acontecer jamais, é uma cláusula pétrea, né, no direito eles chamam de cláusula pétrea, aquela cláusula pedra que não muda jamais no regime democrático, mas a Comissão de Constituição e Justiça está mudando, né? Disso, ó, está valendo, vai rolar. Pode até ser que no plenário esse projeto de lei não passe, né? Ele é polêmico mesmo, ele é complexo, mas ele também é um sinal de que a gente está buscando um recrudescimento, inclusive querendo encarcerar os nossos adolescentes para colocá-los na mesma fábrica de mobilidade. Tá? Esse projeto de lei, na verdade, ele não é isolado, né? Ele está aí, nós temos mais de 20 projetos de lei, né? São 21 projetos de lei propondo a redução da idade penal, e aí, por similaridade, 19 foram, entre aspas, né, acoplados aí a esse projeto de lei 171. Esses dados aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eles são interessantes para rechaçar um pouco, né, esse desejo, olha. De cada 30 sentenciados, só um possui idade inferior a 18 anos. Tá? Se a gente fosse fazer uma pesquisa, né, pontual, a gente vai desconstruir o argumento, mas é claro que isso é irrelevante para um discurso hegemônico de recrudescimento. Né? Olha lá, só 0,9% dos crimes, enfim, são praticados por menores, e quando os crimes são de homicídios, esse número cai para 0,5%. Então, não se justificaria mesmo se a gente for, né, levar em consideração o argumento de que os adolescentes são os que mais praticam crimes. A gente tem números até reveladores de que isso não acontece. Né? Enfim, a gente tem um apoio popular, né? Eu vi essa semana, essa mídia populesca que a gente tem sempre mostra, né, pesquisas de opinião vindo das mais variadas fontes desconhecidas. FEComércio, a última foi da FEComércio, eu tive que ir lá no Google ver quem é essa FEComércio que fez essa pesquisa de opinião, e continuei sem saber quem é, mas é tão relevante para essa mídia de massa que a gente tem, que vai parar lá no Jornal Nacional, mostrando que mais de 85% da população brasileira quer a redução da idade penal. O Código Penal está sendo também, né, objeto de reforma. A gente tem aí um projeto de lei querendo recrudescer o Código Penal que nós temos, que já é um código bem severo, aumentar o teto de pena de 30 para 40 anos, criar novos tipos penais, aumentar a penas dos tipos penais que nós já temos, diminuir benefícios. Tem uma lista longuíssima aí de medidas de recrudescimento para esse projeto que está tramitando desde 2011. E é assim que caminha o Estado brasileiro, né, adotando cada vez mais esse modelo, né, hegemônico, ocidental pelo menos, né, de controle repressivo aí, que transforma, né, o nosso controle social cada vez mais num controle excessivo, desumano e sempre desigual, né, de controle penal. Eu ainda acredito que a gente consegue paz com a justiça social.